Quem aqui já passou algum período assim de sentir sede, mas sede mesmo, e não ter água ali para você beber? Eu já passei por isso, principalmente quando jogava, né? Boca seca, e aquela sede, você não tinha onde beber água ali. E é desesperador, gente. É desesperador. Assim também fica a nossa alma quando nós estamos sendo despertados por Deus. Porque é assim que a gente se sente. A gente quer Deus. A gente tem sede de Deus. Glória a Deus. Sede de Deus. Tão bonita essa frase, né? Sede de Deus. A gente tem sede de Deus. E quando você está com sede, não tem nada que resolve a não ser água. A não ser água. Pode tomar refrigerante, na hora vai resolver, e depois de 10 minutos piora. Se você tomar um sorvete, pior ainda. Até porque qualquer coisa quente ou gelada que você tomar vai esquentar o seu corpo e não vai esfriar. Porque se você tomar um sorvete gelado, o seu corpo vai ter que trabalhar o dobro. Isso significa que a temperatura do corpo vai subir. A boca vai gelar, mas o corpo vai exigir um trabalho maior, e a temperatura do corpo vai subir. Tomando quente ou gelado, isso vai aumentar a sede. Assim também é quando nós estamos sendo tomados pela presença do Senhor. A nossa alma fica com sede. Quem já sentiu sede de Deus aqui? De verdade, já mesmo? Sede de Deus assim? Aquele momento assim que você começou a sentir sede de Deus, e você começou a sentir a presença dEle, você começou a chorar e você não conseguia mais parar? Já? Glória a Deus. É bom demais, porque aí a nossa alma vai sendo saciada. O Espírito de Deus vai regando a nossa alma, e a nossa alma vai sendo saciada com a presença do Senhor. Isaías capítulo 44, versículos 3 e 4. Um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. E eu quero falar hoje sobre o despertamento espiritual e seus efeitos. Repita comigo: o despertamento espiritual e os seus efeitos. Glória a Deus. Tenho pouco tempo, então não vai dar para ficar com muita enrolação, mas vamos pregar aquilo que Deus nos deu. Porque derramarei água sobre o chão sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como relva, como salgueiros junto às correntes de água. Amém? Diga após mim: porque derramarei água sobre o sedento, derramarei o meu espírito, e brotarão como a erva. Glória a Deus, glória a Deus. O despertamento espiritual, ele acontece quando Deus derrama da sua presença sobre vidas secas e sedentas. Quem aqui está com sede de Deus? Então é para você, tá? O despertamento espiritual é quando Deus derrama água sobre estas vidas secas e sedentas. Eu não sei, alguém aqui já viu ou já ouviu? Eu já tive a oportunidade de ver e de ouvir a terra clamando por água. Alguém aqui
Já teve essa oportunidade? A terra, pó, clamando por água? Eu fui pregar durante uma semana na região do sertão da Bahia, cidade de Cipó, não lembro o nome direito, Itapicuru, Simões Filho no Sergipe, Wagner, um monte de cidade naquela região ali, Alagoinhas, perto de Sergipe já. E eu tive a oportunidade de ver aqueles mandacaru, que são aqueles cacto maior do que a gente, com cada espinho gigante assim, coisas que os bois têm que comer porque não tem alimentação. E a terra clama por água, porque onde um dia passou água, o chão fica úmido por um período, mas a seca é tão grande que a superfície da terra cria aqueles torrões e fica parecendo um desenho, num muro, aquela coisa toda quebrada. O barro enverga e quebra um do outro, como uma casca de ovo. E entre um torrão e outro fica aquelas frestas no chão, aquela terra seca. E o vento bate. E quando o vento bate, faz um barulho parecido com o vento batendo no canto da casa de madrugada. Aquele assovio. E aquilo é conhecido como a terra clamando pela água. Aleluia. Que o céu essa noite possa ouvir também a esses que levantaram as mãos e disseram amém, que estão sedentos. Possa ouvir também a terra do teu coração clamando pela água do Espírito, por um derramar maravilhoso do Espírito de Deus. Que Isaías é isso que ele fala: derramarei água sobre o sedento. Glória a Deus. E o despertamento nada mais é do que o momento em que Deus derrama da sua presença sobre estas vidas. Glória a Deus. Quando isso acontecem 3 fenômenos. Olha, a frieza desaparece. Quando Deus derrama água sobre o sedento, a frieza desaparece. O deserto começa a florescer, o deserto floresce, e a vida espiritual renasce. Glória a Deus. Quando Deus derrama água sobre a terra seca, aleluia. Quem está com o coração sedento hoje aqui? Eu quero ver de novo. É bom demais, gente. Glória a Deus, aleluia. Então tem muita água para Deus derramar hoje aqui. Glória a Deus. Então a frieza vai embora, o deserto floresce e a vida espiritual renasce. Então, em primeiro lugar, o despertamento começa com sede de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele sol quente, ou você está longe de um manancial, de uma fonte de água, e a boca seca, e quando você toma água, gente, é um prazer, é uma satisfação extraordinária. Quando você pega aquela água e você às vezes vê cair ali por um cano de uma rocha, de um barranco, né? Como a gente costuma dizer nas bicas, aí na beira de estrada, aquela água fria, gelada, você toma aquilo, é prazeroso. Glória a Deus, é prazeroso. Então, a profecia de Isaías, em primeiro lugar, é justamente essa: derramarei água sobre o sedento. Glória a Deus. Então eu quero convidar você a abrir o seu coração, se preparar para receber um derramar de Deus hoje aqui nesta igreja. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque você reconheceu que está sedento. E Deus só derrama água sobre aquele que reconhece sua necessidade espiritual. Porque Ele diz, olha, derramarei água sobre o sedento. Eu perguntei, quem tem sede? Você disse, eu tenho. Então a água virá sobre a tua vida hoje aqui. Glória, por quê? Porque água, talvez tem alguém que não saiba, mas o Espírito Santo,
ele é apresentado na Bíblia com vários símbolos. O fogo é símbolo do Espírito Santo, que promove força, promove poder, ilumina, purifica. Glória a Deus. Ele é representado como pomba, que por mais que o homem espanta uma pomba, ela volta, porque ela quer estar perto do ser humano. Glória a Deus. E a pomba deve ser pentecostal, que ela tem o pé vermelho, né? A pomba tem o pé vermelho. E a pomba, sabia? Ela gera constantemente. Em Cantares, né? Em Cantares a igreja é chamada de pomba minha. Glória a Deus, por quê? Porque gera. Louvado é o nome do Senhor. Assim também é a igreja, pé vermelho, pentecostal, e tem que estar gerando todo dia. Glória a Deus. Então, fogo, pomba, vento, que ninguém impede, ninguém para, ninguém consegue sufocar, impedir ele de passar. Ele gera força, ele faz girar, né, aquelas grandes hélices lá para produzir energia, e muitos outros. Mas aqui Isaías usa a figura, o símbolo de água. Derramarei água, falando do quê? Falando de um mover espiritual que viria sobre aqueles que têm o coração sedento. Glórias a Deus. Então ele vai derramar sobre aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual. E quando você revela que tem sede, você está revelando, olha, dependência. Diga assim: eu dependo do Senhor. Humildade, diga assim: eu recebi do Senhor humildade. E você também revela que tem fome e sede de Deus. Você quer Deus de toda forma. Glória a Deus. Então quando você revela que tem sede, você está inserido em Mateus capítulo 5, versículo de número 6. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Glória a Deus. Então se você hoje está dentro desse contexto, creia que Deus certamente já está movimentando as águas até o teu coração, e já está trabalhando de forma que talvez você ainda não percebeu, mas antes de terminar esse culto você vai perceber, porque o Espírito Santo ele age de forma silenciosa, mas gera poder, e onde o Espírito Santo gera poder, ali há movimento e ali também há manifestação. Glória seja dado ao nome do Senhor. O maior perigo que existe para uma igreja é não ter sede de Deus, tá? Porque uma igreja sem sede de Deus, vive de aparência, vive de iluminação, de fumaça, de telão, de cadeira confortável. Igreja sem sede de Deus vive de eventos. A igreja, quando não tem sede de Deus, ela se torna uma igreja religiosa. Aí eu tenho que parecer, pastor, para você acreditar em mim. Tenho que parecer nos padrões que foi pré-determinado por alguém, tá? Eu tenho que falar como alguém exige que fale, porque senão Deus não está me usando. A igreja tem que se vestir de forma que pareça crente, porque você tem que parecer crente. Mas parecer crente não é o suficiente. O crente tem que ter sede de Deus. Porque o crente, quando tem sede de Deus, ele não parece crente, ele parece com Jesus. Aleluia, quem está me entendendo dá glória a Deus. Então a igreja, quando ela não tem sede, ela perde a sensibilidade espiritual. Ela começa a se tornar uma igreja carnal. Uma igreja que se preocupa, principalmente, ou valoriza mais, e é certo valorizar, mas não valorizar mais a questão social do que a questão espiritual. Não, tem que ter um equilíbrio. Amém? Tem que ter um equilíbrio. Hoje em dia, existem instituições, entidades de fora do Brasil, mundiais, que hoje apoiam igrejas para que anunciem um evangelho social, não mais um evangelho que transforma, mas um evangelho social, um evangelho de que dê cesta básica, dê comida, dê curso profissionalizante. Tudo isso é bom a igreja fazer, só que a igreja nunca pode esquecer de que a prioridade da igreja é salvação de vidas. Aleluia, pregar um evangelho genuíno, glória a Deus, é pregar um evangelho que transforma, glória a Deus. Eu ouvi uma palavra aqui, uma frase aqui na segunda-feira, né, que eu postei até no meu WhatsApp, do pastor que pregou aqui segunda-feira, que ele disse o quê? Ele disse: o pecado deforma, a educação reforma, mas o evangelho transforma. Glória a Deus.
O evangelho transforma. Então uma igreja que não tem sede de Deus vive de aparência, perde a sensibilidade espiritual, sabe? O sermão tem que ser engessadinho. O pregador não pode sair do lugar, não pode colocar a mão no microfone, tá certo? Tem que ser tudo do jeito que a cartilha diz. Mas o nosso Deus, o Espírito de Deus, Ele não trabalha segundo a nossa cartilha. Nós temos que trabalhar segundo a cartilha dele. A igreja pertence a Ele. Vocês são dele, eu sou dele. Aleluia. E se nós temos sede dele, a hora de derramar água sobre nós, quem sabe é Ele. Mas como Ele já falou aqui que vai fazer, então eu quero convidar você a abrir um pouco mais o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Adorar o nome do Senhor. Aleluia, porque Ele está no nosso meio, manifestando já a tua glória. Então quando a igreja tem sede, o coração da igreja volta a desejar a presença de Deus. E a coisa mais maravilhosa que tem é uma igreja que enxerga essas coisas, que vê a manifestação de Deus. Mesmo que um paralítico não tenha andado, a igreja vê transformação na vida de pessoas. Mesmo que um cego não tenha enxergado, a igreja vê a ação de Deus no meio dela. Aleluias. Às vezes alguém não passou a enxergar no culto, mas alguém que não conseguia enxergar a transformação de Deus na sua vida, saiu com a vida transformada. Às vezes alguém não conseguia andar corretamente, fisicamente falando, mas às vezes saiu daqui curado do seu pecado e agora começa a andar em retidão na presença do Senhor. Aleluias. Salmo 42, versículo 1, o salmista disse: como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para que você tenha uma ideia, a corça, o cervo ou a corça, ela tem saltos de até 6 a 8 metros, até 8 metros, um salto de uma corça, tá certo? E por que ela salta tão longe e atinge até 3 metros de altura? Para fugir de predadores. Mas quando ela está fugindo de um predador, desesperada para não morrer, ela começa a soltar um cheiro, e esse cheiro faz com que o predador não perca ela de vista. Por mais que ela pule, por mais que ela corra, por mais que ela fuja, ele não perde ela, porque o cheiro da adrenalina, o terror que ela está sentindo, vai exalando e aumentando aquele cheiro. Então o que ela faz? Ela procura um ribeiro de água, uma fonte de águas, porque quando ela pular dentro daquela fonte de água, que os cascos dela bater na água, aquele cheiro vai desaparecer, porque ela vai ser refrigerada, e aquele perseguidor vai perder ela de vista. Assim também o salmista sentia sede de Deus, dizendo: Senhor, aquele que brama como um leão está querendo me matar, está perseguindo, eu estou com medo, mas se a tua água vier sobre mim, se eu encontrar a tua fonte, ele vai me perder de vista, porque o Senhor vai me esconder. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Eu sinto Deus trabalhando, aleluia, na vida de gente hoje aqui, dessa idade aqui, ó. Tá vendo atrás de você, Marquinhos? Essa fila inteira aí, Deus está trabalhando na vida dessas pessoas, tá? Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa, para eu dar sustentação no que eu estou falando. Por volta de 1904, 1905 exatamente, houve um grande avivamento no país de Gales. Só que isso começou lá em 1878, 1880, por aí, com um menino chamado Evans Robert, da igreja metodista. Ele foi tocado pelo Espírito de Deus um dia que ele entrou esbaforido. Ele estava numa outra cidade, longe de casa, e ele entrou esbaforido na sala do pastor, no momento da escola dominical.
E ele entrou sem bater na porta, e quando ele entrou na sala do pastor, o pastor estava com a boca no pó, de joelho no gabinete, dizendo: Senhor, dobra-me, Senhor. E ele, quando viu o pastor falando dobra-me, Senhor, ou seja, a palavra em inglês significava: Senhor, me dá mais tempo de vida, me dá mais tempo de vida, porque eu quero ganhar alma. Aquele menino ficou impactado, 13 anos, quantos anos? Escutem, 13 anos. Quando chegou no domingo, ele falou assim para o pastor: pastor, acabou a escola dominical, na confraternização, na porta da igreja, ele falou: pastor, eu estou sentindo um desejo muito grande de voltar para a minha cidade, para poder orar com as pessoas. Mas pastor, eu tenho 13 anos, explica para mim, eu não sei discernir isso. Explica para mim se isso é de Deus ou é do diabo. E o pastor sábio falou assim: pode ir que é Deus, porque o diabo nunca vai mandar você orar. Esse menino foi, aleluia, 13 anos. Estão me ouvindo? 13 anos. 13 anos. Chegou na cidade dele na segunda-feira, reuniu uns colegas para orar, 7 da noite, a oração acabou 10h30, porque o Espírito de Deus derramou água. Quando chegou no outro dia, 7 da manhã, a frente da casa já estava cheia, porque aqueles que participaram no dia anterior avisaram para pessoas: olha, ali naquele lugar Deus está se manifestando, através de um menino de 13 anos. O dia inteiro e a noite inteira de oração, ninguém foi embora. Depois de uma semana, os bares da cidade fecharam porque não tinha clientes, mercados fecharam porque nenhum cliente entrou, a carvoaria da cidade não tinha funcionário, porque ninguém foi trabalhar, porque naquela casa existia um menino de 13 anos que começou a buscar a Deus. A cidade toda foi para lá, aleluia, glória a Deus. Em 1904, ainda ele, 1904 para 1905, já adulto, em 3 meses, ganhou 100.000 almas para Jesus. Glória a Deus. Então vocês que têm essa idade, estão aqui essa noite, creia que esse derramar é para a vida de vocês também. Mas vocês precisam ter sede, buscar e entender que Deus pode usar vocês da mesma maneira que usou aquele menino. Evan Roberts fez história, glórias a Deus, porque tinha sede de Deus. Você precisa ter sede de Deus, você precisa ter sede de Deus. Se você tiver sede de Deus, Deus vai derramar água sobre a tua vida, e pessoas serão atraídas até você. Diga assim: sede de Deus. Aleluia, aleluia. Segundo lugar, o despertamento traz o derramar do Espírito. O despertamento, ele traz o derramar. Olha aí, ó, a segunda parte, coloca aqui na tela, por favor, o versículo 3. Olha aí. Isaías capítulo 44, versículo 3. Glória a Deus. Acontece: derramarei água sobre o sedento, ó, derramarei o meu Espírito, tá certo? Derramarei o meu Espírito. Então, um despertamento traz um derramar do Espírito. Obrigado, viu? O verdadeiro despertamento, gente, não é obra do pastor, pelo amor de Deus. O verdadeiro derramamento não é obra do líder. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus tocando em vocês. Canto no caio sé, alabadu e canduia sérgia. Aleluia. O verdadeiro despertamento e avivamento não é obra de músico, não é obra do ministério de louvor, não é obra da minha teologia, da minha dicção, do meu sermão, nada disso.
um verdadeiro despertamento, ele é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o promotor de eventos da igreja, aleluia. Se não tiver a presença do Espírito Santo no nosso meio, não vale a pena vir aqui me ouvir falar, pelo amor de Deus. Não venha porque vai ter um pregador, ou porque o pastor prega, ou porque alguém canta. Venha sabendo que o Espírito de Deus estará aqui, pronto para te abençoar, aleluia. Porque quando o Espírito Santo é derramado, vidas são transformadas. Diga assim: eu fui transformado por Ele. Quando o Espírito Santo é derramado, corações são renovados. Diga assim: eu fui renovado por Ele. Gente, quando o Espírito Santo de Deus também é derramado, pecados são confrontados. Diga assim: Ele perdoou o meu pecado. Diga: mas Ele antes escancarou diante de mim o meu pecado. Então, quando o Espírito Santo é derramado na igreja, a gente tem consciência do nosso erro. A gente enxerga o nosso pecado, porque se a gente não enxergar o nosso pecado, não tem pedido de perdão, e se não tem pedido de perdão, não tem arrependimento, se não tem arrependimento, não tem perdão, mas se tiver arrependimento, tem perdão, e se tiver perdão, aleluia, o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas, glória a Deus, e Ele muda a nossa vida de dentro para fora, glória a Deus. E eu tenho certeza que aqui, enquanto eu estou pregando, eu falo isso debaixo da orientação de Deus, enquanto eu estou pregando, vidas estão sendo renovadas, transformadas, cheias, aleluia, do poder do Espírito Santo. É a promessa de Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, que nós falamos aqui semana passada, tá? E o que o Espírito Santo faz? Ele reacende, desperta e fortalece, e muito mais, né? Mas ele reacende, ele desperta e ele fortalece. Por isso que Paulo fala a Timóteo, tá? Reacenda, não é isso? Reacenda, sopre aquilo que Deus te deu, o dom que há em ti, que você recebeu pela imposição de mão de um presbítero. Sopre ali é pegar uma brasa apagada e começar a soprar. Como é que você faz quando o churrasco, você está com fome, a carne está do lado e o churrasco e o carvão não pega fogo? O que é que você faz? Você sopra. É o que Paulo está falando para Timóteo. Eu te oriento, Timóteo, que você, sabe, você sopre aí, sopre, para que essa brasa volte a acender. E essa brasa só acende quando o Espírito Santo de Deus, ele é manifestado na nossa vida. Glória a Deus. É por isso que tanto crente hoje não ora, tanto crente não sente alegria, tanto crente não sente a presença de Deus, sabe? Porque o coração que antigamente era vermelho, sabe, abrasado pela presença do Senhor, hoje virou um tição. Hoje virou um tição. Mas se você fizer a sua parte, o Espírito Santo de Deus faz a dele. Porque você está num ambiente espiritual. E o ambiente espiritual, ele é transformado pela presença de Deus. Aleluias. Se um der um glória a Deus lá no fundo, eu falei aqui, já deram lá. Mas se um der um glória a Deus lá no fundo, aí tem um aleluia aqui. Se alguém falar aleluia ali, aí tem alguém dizendo Deus é bom aqui. Glória a Deus. Deus te chama para ser parceiro dele nessa obra. Glória a Deus. Então o despertamento é o primeiro passo, depois vem o avivamento. Glórias a Deus. Aleluias. Deus, Ele me faz sentir que Ele quer levantar pessoas hoje aqui. Glórias a Deus. Ele quer levantar pessoas. Coloca Atos capítulo 4, 31 aqui para mim, por favor. Atos 4, 31. Glória a Deus. Deus quer levantar pessoas hoje aqui. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Atos 4, 31.
Tendo eles orado, olha aí, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, quando eles oraram, o lugar tremeu. Tremeu esse prédio aqui hoje? Não, mas eu tenho certeza que alguma coisa na tua vida tremeu. Aleluia, glória a Deus, porque quando você ora, aleluia, de coração na presença do Senhor, Deus abala as estruturas da nossa alma. Glória seja dada ao nome do Senhor. O nosso pecado é confrontado, glórias a Deus, e nós então nos rendemos à presença do Senhor. Aleluia. Terceiro lugar, o despertamento e seus efeitos. Terceiro efeito é o que? O despertamento produz vida e frutos. Vida e frutos. Deixa eu falar algo para concluir aqui, para que você entenda o que é um despertamento gerando vida e frutos. No século XIX, existia uma mãe de família com 7 filhos. 7 filhos, uma pobreza terrível. E essa mulher grávida do 8º. E o marido morre. Quando o marido morreu, não veio o 8º, veio o 8º e o 9º. Veio o 8º e o 9º, porque o 8º e o 9º nasceram juntos. E um desses meninos, olha o que Deus está trazendo ao meu coração de novo. Um desses meninos, quando chegou numa certa idade, ainda de adolescente, ele olhou para a mãe dele e falou: mãe, eu vou sair daqui, eu vou para outro lugar. Não era crente. Ele falou para a mãe dele: eu vou para outro lugar, porque eu acho que Deus não tem nada para mim aqui não. Saiu de casa. Chegando nesse lugar, ele foi até uma igreja. E lá na igreja ele conheceu um sapateiro. E esse sapateiro levou esse menino para trabalhar com ele. E pregou o evangelho para ele. Não demorou muito tempo, esse menino estava num culto. E um pregador muito famoso, renomado, estava pregando. E esse pregador dizia assim: o mundo está para conhecer o que Deus pode fazer com um homem entregue em suas mãos. Quando esse homem terminou de fazer a frase, se virou para o púlpito, para a plateia, ele olhou esse menino de joelho, bochecha rosada, gordinho, na frente do púlpito. E ele falou assim: o que é que foi? E o menino falou assim: eu vou ser esse homem. Aleluia. Passado alguns anos, esse menino se tornou um homem. Estudou, cresceu, aprendeu, foi cheio de Deus e começou a pregar o evangelho. Chamaram ele para pregar numa grande cruzada numa outra cidade, se não me falha a memória, na região de Boston. E ele está pregando, fazendo uma cruzada de vários dias naquela mesma igreja. E quando ele está entrando na porta da igreja, 2 senhoras olham para ele e falam assim: estamos orando por você. E ele disse: mas vocês estão orando por mim, por quê? Aí elas disseram: para Deus te encher com o Espírito Santo. Ele falou assim: eu? Ah, tá bom, obrigado, continua orando por mim. E no outro dia, ele estava trafegando, se eu não me engano, num lugar chamado Times Square, numa daquelas ruas. E de repente ele sentiu um fogo sobre a vida dele. O fogo começou a arder o coração, e começou a sentir falta de ar, e começou a se desesperar. E ele correu, entrou na casa de um irmão que ele conheceu naquela igreja. Sem pedir licença, entrou, foi para o quarto, se jogou no chão, começou a orar. E o Espírito Santo veio sobre a vida dele. Aleluia, glória a Deus. A partir daquele dia,
Aquele camarada ganhou mais de 500.000 pessoas para Jesus. O nome dele é Dwight Lima Moody, o maior avivalista que esse mundo já conheceu. Glória a Deus, aleluia. Se você tem sede de Deus, Deus está falando algo ao teu coração hoje aqui. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E se Deus está fazendo o seu coração arder, ouvindo que eu estou falando com você sobre Deus, ter um chamado extraordinário para a tua vida, vem aqui na ponta do altar, que eu quero orar pela tua vida. Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! É um chamado sem volta. Glória a Deus, é um chamado sem volta. Não há passagem de volta. Não há passagem de volta para quem escolhe esse chamado. Glória a Deus! Quero convidar os pastores da igreja, por favor, missionárias, pastoras, por favor, impor as mãos. Vamos impor as mãos, enquanto o louvor e a igreja ora, adoram o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pode impor as mãos, não precisa ungir, pode impor as mãos. Glórias a Deus. E eu peço aos que vieram aqui à frente, orem ao Senhor. Ore ao Senhor, ore ao Senhor, porque Deus está vendo a vida de vocês. Glória a Deus. Deus está vendo a atitude, a decisão de vocês, aleluia, de quererem se deixar ser usados pelo Espírito Santo de Deus, como foi Evan Roberts, como foi Moody. Oh, glórias a Deus. Deus vai incendiar a alma de você. Mais uma
continue adorando a Ele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória. Calabarara sarabidu kimindaraga. Oh, aleluia. Aleluia. Levante suas mãos para o céu, assim, ó, e diga assim: derrama, Pai, derrama água sobre a minha vida, me encharca com teu Espírito. Diga: transforma o meu ser, mata a minha sede, a sede que eu tenho de Ti. Diga: eu quero aprender mais, quero Te conhecer mais, quero Te agradar, quero viver para Ti. Senhor, eu não quero mais nada, eu só quero a Tua presença. Oh, glória. Falando chorebaga. Aleluia.